Vamos falar sobre este tema, Cristiane, que está sendo muito comentado aí, de tempo em tempo volta nas notícias, porque, infelizmente, abuso tem sido um fato recorrente na vida de muitos casais. Você vê, Renato, que hoje em dia o abuso é uma das coisas mais comuns que a gente ouve falar sobre relacionamento. A gente, no passado, né, não muito tempo atrás, a gente ouvia muito sobre traição, né? Havia muito traição. Hoje, a gente vê mais a questão de abuso. Tem traição também, mas as pessoas estão comentando muito sobre abuso. E é importante a gente aqui falar sobre o que é abuso, porque às vezes as pessoas têm uma ideia até errada sobre abuso. A pessoa está passando por abuso e ela não vê aquilo como abuso, ela vê aquilo como amor. E às vezes a pessoa não está passando por abuso e vê aquilo como abuso. Então, é importante a gente falar sobre isso. A definição de um problema vai determinar a sua solução. Se você define o problema errado, é como ir ao médico e você ter um diagnóstico errado da doença. Se você está com problema no rim e o médico diz que você tem um problema no estômago, ele vai te dar o remédio errado. E não só vai deixar a doença do rim piorar, como agora vai estragar o teu estômago e outras coisas. Então, a definição, o diagnóstico correto do problema determina a cura. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso, o que é o abuso de verdade, quando realmente acontece e quando as pessoas estão confundindo os termos. Vamos definir abuso. Preste atenção o que é um abuso. Abusar, no senso mais básico da palavra, é ultrapassar limites. Abuso é ultrapassar limites. Isso em todos os sentidos. Se eu como demais, eu abuso da comida, eu vou ter uma consequência no meu corpo. Se eu ultrapasso o limite de velocidade, eu coloco em risco a minha vida de outras pessoas. Se uma pessoa numa empresa está responsável de compras da empresa e ela aproveita e compra alguma coisa para ela, ela está abusando do seu poder na empresa, quer dizer, ela está ultrapassando os seus limites. Então, abuso significa ultrapassar limites. Dentro de um relacionamento, tem que haver limites. E aí começa o problema, Cristiano. Porque hoje em dia, as pessoas já perderam, de forma geral, o senso de limite numa relação. Por isso que o abuso é difícil definir quando realmente acontece. Porque o que para nós, por exemplo, na nossa relação, nós temos um limite de respeito onde nós não aceitamos, por exemplo, falar palavrão. Nós aceitamos que um fale palavrão para o outro, e nenhuma outra circunstância. Isso é um limite nosso. Mas muitos casais não têm esse limite. Muitos casais, falar palavrão é uma coisa natural, e não estou aqui criticando quem fala, estou falando de um fato. Para alguns, isso é um limite claro que existe, para outros esse limite não existe. Então, muitas vezes, por exemplo, para um casal onde falar palavrão não é um limite que existe, então, numa briga, um começa a xingar o outro de palavras baixas, como é que o outro pode acusar de estar sendo abusado se esse limite nunca foi imposto dentro da relação? Você vê que a falta de limites, né, tem também a ver com a falta de estrutura familiar. Porque muitas dessas pessoas que não sabem colocar limites, elas nem entendem, né, até mesmo o que a gente está falando aqui ainda. Elas ainda não entenderam e nós vamos explicar mais para vocês. Elas não tiveram isso no passado, elas não tiveram esse ensinamento, elas não tiveram essa estrutura familiar. Elas viram isso em casa. Então, por exemplo, papai xinga a mamãe. Papai xinga a mamãe, então é normal. A mamãe xinga o papai, então isso é normal. Então, quando eu me casar, isso vai ser normal também para mim. Então, para ela, o que a gente está falando aqui é grego, porque ela sempre viu isso dentro de casa. Só que ela não entende, por exemplo, no caso aqui, o exemplo do palavrão, né? O exemplo do palavrão é que o palavrão, ele agride, ele é uma forma agressiva, né?
Então, de falar. Então, quando você xinga uma pessoa de qualquer palavrão, você está desrespeitando ela como pessoa. Você está xingando ela. Obviamente, aquilo vai fazer ela se sentir mal e também abusada. Só que ela, o que ela faz também? Ela vai e xinga de novo. Então, quem está abusando quem? Isso aqui é um abuso? Então, eu vejo, Renato, que as pessoas não têm esse limite desde pequenininha, né? Nós estamos aí vivendo uma sociedade antifamília, tudo que você vê aí, todos os movimentos são para denegrir a família, para acabar com a família. Inclusive, eu vejo, e eu vou ser sincera, eu vejo até que o termo abuso começou a também denegrir isso. Porque se você, por exemplo, se o Renato fala para mim assim, Cristiane, eu não quero você conversando com aquele seu amigo, porque aquele seu amigo, eu vejo que ele está dando em cima de você. O Renato está pedindo algo que está dentro do limite. Nós estamos numa relação exclusiva um para o outro. Então, mas se eu tenho esse entendimento que muitas pessoas têm, né, hoje, que você não pode pedir nada de mim, porque se você pedir isso de mim, você está tirando a minha personalidade, eu quero ficar conversando com aquela pessoa. Eu estou tentando te controlar. Aí quer dizer, então o que é relacionamento? Então, eu vejo até isso como uma forma também de denegrir um relacionamento. Você não pode mais pedir nada a ninguém. Você não pode, por exemplo, falar para o seu marido não olhar para as fotos das outras mulheres nuas, se for esse caso, porque você está tirando a personalidade dele, não deixando ele fazer o que ele gosta de fazer. Quer dizer, tá tudo meio cinza. Ou seja, sabe? Qualquer crítica ou qualquer pedido de mudança, qualquer comentário que se refira a algo que a outra pessoa faz, que ofende, que incomoda, já é visto como abuso. E não é necessariamente. Por isso é importante você entender essa definição de abuso, que abuso é ultrapassar um limite. Logo, esse limite tem que existir antes do abuso acontecer. Se o limite não está claro para ambas as partes, se você não colocou isso, deixou isso bem claro na relação logo no início, então você talvez esteja consentindo ou esteja até habilitando aquele comportamento. O que acontece numa situação de abuso? Se a pessoa passa do limite uma vez e não há consequências, adivinha o que ela vai fazer de novo? Ela vai novamente passar aquele limite. O limite sempre vai ser empurrado para mais longe. Mas muitas vezes, então, o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa abusada, a pessoa que sofre o abuso, muitas vezes ela acaba sem querer habilitando o abuso e acaba também se abusando. Ela abusa dela mesma quando ela se permite, quando ela se diminui, quando ela se sujeita a situações abusivas, tendo escolha. Eu não falo aqui, por exemplo, de pessoas, de mulheres que estão apanhando e que não tem para onde ir, não tem família. Há pessoas que estão sofrendo abuso e elas não têm escolha para onde correr. Mas eu estou falando de pessoas que, tendo a escolha, elas ainda se sujeitam àquilo. Em outras palavras, elas abusam delas mesmas também. Mas também vejo, Renato, que você falando assim, eu até imagino que muitas mulheres, principalmente, estão falando assim, então agora é culpa dela. A culpa é dela, tudo é culpa da mulher. Não, não é tudo a culpa da mulher. Não é tudo a culpa da mulher. Nós estamos aqui tentando ajudar você a não errar, a não cometer os mesmos erros que todo mundo tem cometido por aí. Eu entendo por que a Maíra foi lá e expôs toda essa situação nas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas não estão sabendo lidar com tudo isso. É a forma, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu rejeitada por ele, ela se sentiu envergonhada, né? E claro, a traição causa tudo isso numa mulher, num homem também, né? E a pessoa, quando ela está se sentindo mal, ela está machucada, o que ela faz? Ela quer achar uma forma de se sentir melhor. Ela procura uma forma de sei lá, colocar um band-aid ou um cremezinho ali para aliviar aquela dor, aquela ferida. Então, muitas pessoas têm feito isso, elas têm ido às redes sociais, elas têm exposto, elas têm se vingado até do ex, assim,
colocando todo mundo contra aquela pessoa, para ela se sentir um pouquinho melhor, né? Mas eu vejo que isso não resolve. Veja que isso não resolve. Às vezes você está pensando que você vai superar uma rejeição e uma humilhação com formas assim de expor e até se vingar, pensando assim, todo mundo vai ficar do meu lado e eu vou me sentir melhor. Só que não é assim que você se sente melhor. As pessoas, falem com qualquer pessoa que foi realmente abusada, né? Só o fato dela confessar, ela não se sente melhor. Ela confessa, ela fala assim, ai, graças a Deus eu não vou guardar mais esse segredo para mim. Tá bom, mas e aí? Não é só a questão de você expor que você está resolvendo. Você tem que mudar. Você não pode se permitir cair nessa armadilha de novo. A Maíra chegou a dizer, eu faria tudo de novo. Né? Autoabuso. Pois é, por causa dessa questão, essa ilusão, que ela pôde viver talvez por pouco tempo, mas ela viveu. E eu vejo que pessoas assim, talvez nunca viveram um verdadeiro amor e elas ficam aceitando migalhas, sabe? Se eu puder viver só por 3 semanas, eu vou viver tudo de novo, sabe? Isso é triste, isso é muito triste. Vamos definir aqui o que caracteriza abuso moral, psicológico, num sentido mais detalhado, né? Mais esmiuçado. Críticas maldosas, desprezo, acusações, ameaças veladas, xingamentos, ironias, ofensas, silêncio como uma forma de punição. Quer dizer, essas coisas todas, aí, controle de todos os passos da vítima, frases ditas com o propósito de confundir, agressões e sofrimento físico, todos esses detalhes, tem alguns aí que são claros e universais, como, por exemplo, agressões e sofrimento físico. Isso aí, há um limite da decência humana que determina que você agredir uma pessoa, você impor sofrimento físico a uma pessoa, é um abuso. Isso não precisa haver acordo algum entre 2 pessoas para definir isso. Mas algumas definições aí um pouco nebulosas, não é? Então, por exemplo, como xingamentos, como nós falamos há pouco, tem casal que tem um hábito de xingar. E aí depois que há xingamento entre os dois, quer caracterizar isso como abuso? Não, esse limite não foi imposto lá atrás, né? Acusações. Todo relacionamento tem certo tipo de acusação. Às vezes, por um mal entendido, você pode acusar a outra pessoa, né? E depois a coisa fica esclarecida. Mas não quer dizer necessariamente que houve um abuso, não é? Então, você tem que tomar cuidado com certas características onde pode estar havendo abuso, para você não se vitimizar ou confundir as coisas. Isso é muito importante. Não é preto no branco, né? A gente vê que você tem que entender, você tem que usar a sua inteligência, né? Essa questão, por exemplo, que você não pode ficar em silêncio, né? Para punir a outra pessoa. Eu passei por isso no meu casamento por 12 anos, né? Realmente é horrível, mas eu entendo muitos desses abusos, Renato. Por exemplo, a pessoa que ela critica, né? Isso, muitas mulheres criticam maldosamente. Você não presta, você é igual fulano. Olha só, você é um vagabundo. Muitas mulheres criticam os seus maridos. A fim de tirar uma reação. E muitos homens não veem isso como um abuso, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe como lidar com o problema que ela tem, e a forma que ela lida é errada, mas não é com a intenção de abusar da outra pessoa. É que ela realmente não sabe lidar com aquilo ali, ela acaba criticando, ela acaba brigando, ela acaba ficando em silêncio, ficando de mal, né? Então, mas eu vejo que o abuso, Renato, quando a pessoa está conscientemente abusando, ela está passando no limite, ela está ali anulando aquela outra pessoa, como se aquela pessoa não tivesse mais nenhum direito, nenhuma razão de viver, que ela segura a razão de viver daquela pessoa. Isso é abuso, né? Então, por exemplo, quantas mulheres passam por isso? E homens também. Muitas mulheres, por exemplo, abusam de homens assim, se você sair de casa, você nunca mais vai ver o meu filho. Isso é abuso.
né? Porque você está conscientemente machucando a outra pessoa. Você não tem direito de fazer isso. Então, abuso é uma coisa que muitas pessoas fazem conscientemente. Agora, tem outros que abusam sem consciência, como a crítica, como às vezes ficar de mal e ficar ali uma semana sem falar com a outra. Ela está abusando, mas a gente tem que entender, né? E como que essas pessoas chegam a abusarem das outras? Muitas vezes é porque elas também passaram por isso. Então, eu lembro que você sempre falou para mim que na sua infância você viu seu pai ficar de mal com a sua mãe por muitas vezes. Né? Ele ficava em silêncio, ele lidava com os problemas conjugais deles, ficando em silêncio com a minha mãe, por dias, e chegou até meses. Então, eu odiava aquilo, mas aquilo teve impacto em mim, e eu não sabia lidar com nada que estava em desacordo, sem agir da mesma forma. Fechar a minha cara, ficar em silêncio, achando que aquilo ia surtir algum efeito. Então, eu também fui vítima desse abuso, digamos, desse comportamento abusivo do meu pai, e passei a tratar a Cristiane da mesma forma. Então, você tem que entender que a única razão por que existem pessoas abusadoras é porque existem pessoas descontroladas, pessoas desequilibradas, existem pessoas machucadas e pessoas que não tiveram senso de limites. Elas não aprenderam certos limites, certas disciplinas na própria vida e, por isso, nesse descontrole, nesse desequilíbrio, elas acabam abusando de outras pessoas. O abusador não é necessariamente mau, uma pessoa má. Claro que há abusadores maus, intencionais, mas não necessariamente é a intenção da pessoa. Por exemplo, o caso do Arthur. O Arthur tem um problema sério, né? Se é verdade que ele traiu a Maíra com 16 pessoas, seja lá o que for, tivesse sido 5, tivesse sido 10, se isso é um problema, sendo casado, e você achar que você tem o direito, ou que você precisa saciar o seu apetite sexual com outras mulheres, isso é um problema sério. O Arthur tem um problema, né? Se isso é verdade, ele tem um problema que ele precisa lidar com isso, independente da Maíra, porque pode colocar uma outra pessoa, pode trocar a pessoa e colocar ali no lugar, se esse problema não for resolvido, vai continuar. E isso tem uma razão de ser. O Arthur age dessa forma por uma razão de ser. Ele precisa buscar as raízes disso, a razão desse comportamento, e resolver isso, independente de estar com alguém. Porque se ele fazia isso quando estava com alguém, e solteiro, então, provavelmente, isso não deve mudar, se não piorar. Então, o abusador, ele tem uma raiz de onde procedem os seus abusos. E é por isso que a pessoa precisa entender que ela tem que ter um tratamento dessa situação para resolver esse problema e não repetir isso dentro do relacionamento. Agora vamos falar o que não é abuso, Cristiano. O que as pessoas às vezes confundem com abuso, que não é. Adaptar-se um ao outro dentro da relação. Você mudar para se adaptar a outra pessoa, naturalmente, nada irrazoável. Isso não é abuso, isso é natural do relacionamento. Servir o seu parceiro, quer você seja o homem servindo a mulher, a esposa, ajudando a esposa, atendendo às necessidades da esposa, seja a mulher atendendo às necessidades do seu marido, isso não é abuso, isso é parceria. Você está em um relacionamento de parceria e você, então, tem que fazer isso dentro da relação. Você tem que servir. Nós fizemos, inclusive, uma palestra sobre isso, que casamento é entrar no ramo de serviços. Você pode achar isso no nosso canal. Mudar pelo parceiro. Você mudar, como eu mudei muitas coisas pela Cristiane, eu cedi, você cedeu para mim em muitas coisas para me agradar. Isso não é abuso. Não. Quer dizer, se você vê, mudar pelo parceiro, ceder pelo relacionamento, agradar seu parceiro, são qualidades, são atitudes que qualquer relacionamento necessita. Por exemplo, você tem isso até mesmo com um relacionamento de pai e filho, mãe e filho, né? Você muda. Você, como mulher que nunca teve filho, quando você tem um filho, você muda. Você muda porque agora você tem uma criança ali que depende de você. Então, você não vai dormir fora, você não vai largar seu filho com qualquer um. Então, assim, você tem que mudar muitos aspectos. Você serve o seu filho. Você deixa de dormir à noite, às vezes, para dar para ele de comer e tudo mais.
Então, todos esses aspectos aí, Renata, infelizmente, muitas pessoas estão colocando dentro da lista de abuso. E é isso que eu falava anteriormente, que parece que há essa questão de acabar com o relacionamento. Porque se você tira o serviço, o agradar, o ceder, né? Basicamente o sacrifício que eu faço para o meu marido, o que vai restar nesse relacionamento a dois? O que eu vou fazer por ele? A gente vai ficar duas pessoas morando na mesma casa, fazendo o que um pelo outro? Aliás, você não mudar, você não se adaptar ao outro, pode ser abuso. Né? Você diz, não, eu sou assim, você vai ter que me aceitar assim, e gostou, não gostou, vai embora. Isso pode ser abuso. Pessoas assim não podem se casar. Pessoas têm que ficar sozinhas pro resto da vida, porque elas não querem mudar em nada. Se você quer ter uma vida a dois, você tem que entender, isso é lógico. A vida a dois exige mudança, não é mais uma vida a um. Agora você tem que fazer outras coisas pela outra pessoa. Você vai ter que perder às vezes para ganhar. Você vai ter que ceder realmente para manter, sabe? Eu não posso mais pensar só em mim. Eu gosto disso, eu quero isso, eu vou fazer isso. Agora eu tenho que pensar, mas espera aí, eu gosto disso, mas ele gosta disso. Eu vou fazer isso, mas ele está de acordo? Sabe? Isso é vida a dois. Você tira isso do relacionamento, você vai ficar com o quê? E se você procura relacionamento que não exija esses sacrifícios, eu vou já falando para você aqui, já de cara, você nunca vai conseguir um relacionamento duradouro. Pode até ter relacionamento assim, de alguns meses, até alguns anos, mas duradouro não. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!